Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Você viu que o dólar subiu recentemente para a casa dos R$ 5,60 e ficou lá, não voltou mais. A gente tem muita incerteza fazendo pressão aí no dólar. As principais, corrida eleitoral nos Estados Unidos e as contas públicas aqui no Brasil. Quais são as expectativas para os próximos meses e aonde você deve investir o seu dinheiro? Hoje comigo estão Pedro Paulo Silveira, sócio da A3S Investimentos, e Rafael Figueiredo, CEO da Eleven. Prazer reuni-los, que bom estar aqui com vocês, prazer enorme. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer, uma honra estar aqui com o Rafa, profissional experientíssimo do mercado. Vocês dois, né? Já são parceiros de longa data aí. Fiquei feliz quando soube, né, que ele estaria aqui, então espero poder ajudar bastante aí. A pergunta que todo mundo sempre me faz, que eu obviamente passo para vocês, aquela que os economistas adoram. Para onde vai o dólar? Vai, Pepa, começa com você. Nós voltamos com isso, infelizmente, né? Durante um bom tempo a gente não teve essa pergunta, mas no meu começo de vida no mercado financeiro era a pergunta básica. E curiosamente o nosso vizinho aqui do lado e de baixo, a Argentina, também vive um problema muito sério com isso. Eles estão com um sistema que hoje tem dois tipos de dólar, o dólar normal e o dólar paralelo. Exportadores vendem pelo dólar normal, que hoje está 920, 930 pesos, e o dólar livre está a 1,450. Então você tem um ágio de 50 e tantos por cento. Não vamos olhar para a Argentina, não. A gente está bem melhor. Só para comparar, o assunto lá todo dia é como está o dólar. Assim como no Chile, no restaurante você tem a cotação do cobre. Então eu acho que infelizmente a gente voltou com a questão do dólar, isso reflete um realinhamento do dólar no mundo, em primeiro lugar. O dólar, de fato, no primeiro semestre andou bem contra praticamente todas as moedas e as moedas de países emergentes apanharam. O Brasil apanhou um pouco mais por conta da questão fiscal, como você colocou muito bem. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um dos maiores países emergentes. A gente tem um passivo externo de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de passivos que estão aqui aplicados em investimento direto, renda fixa, bolsa, e temos ativos de 800 bilhões de dólares no exterior. Então, o passivo externo líquido do Brasil é 1 trilhão de dólares. Você está dizendo que a gente é muito líquido, é isso, né? A gente tem rapidamente, quando acontece alguma coisa, a gente acaba sofrendo mais. Né? Aqui no Brasil, e tem mais investimento aqui do que a gente tem lá fora. Entendi. Portanto, o passivo que os gringos têm que administrar aqui é muito grande. Em momentos como esse, de maior dor de barriga, eles tendem a buscar proteção. E esse ano nós não contamos com a intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. É verdade, não teve nenhuma intervenção. Zero reais. É a primeira vez em muitos anos que o Banco Central não intervém. Não interveio em 2023 e não interveio em 2024, curiosamente. Isso é uma coisa a se refletir, né? Se o Banco Central deveria intervir ou não em momentos como esse. Ele não respondeu, eu passo para você, né? Que ele já fez aí toda a explicação por que o dólar está alto e ele acha que tem mecanismos para poder conter um pouco isso, vai continuar subindo. E qual que é a tua visão, né? Poderia ter algum tipo de movimento ali do Banco Central para tentar acho que na discussão isso? Ainda com a intervenção do Banco Central, eu acho que a gente tem aí a próxima reunião do Copom e está muito claro que as últimas atas da reunião, o Banco Central tem feito comentários fazendo o balanço de riscos, né, exatamente daquilo que são questões locais, onde ele fala da incerteza quanto à política fiscal, e a questão no mercado internacional, né, um ano de eleição majoritária lá fora, nos Estados Unidos, um ano onde o dólar vem superando praticamente todas as moedas no mundo. Então, acho que se ele não fez essa intervenção, acho que ele está próximo, ou eu especularia que nesses níveis de 5,70, 5,75, como no passado já chegou a próximo disso onde ele fez a intervenção, seria alguma coisa onde ele encontraria ali ele não quer determinar nível, né? Ele quer um mercado, ele quer entender, ele faz pesquisas nas mesas, entre os dealers e pergunta, bom, como é que está aí, olha, estou sentindo dificuldade, aí ele realmente vem. Então, é subjetivo todo o movimento. Mas ainda para a sua pergunta, eu acho que o mercado local, ele definitivamente acordou para uma realidade que eu acho que ele estava demorando a querer enfrentar. Né? Eu acho que os sinais que o governo vinha dando quanto à pauta fiscal,
quanto ao tamanho de gastos versus tudo aquilo que ele arrecada, e esses sinais dados, né, desde o início do ano, foram ficando cada vez mais claros, e à medida quando agora ele anuncia o congelamento, né, de 15 bilhões, acho que definitivamente é o acorda para quem ficou ainda, ou não quis enfrentar isso de vez. E eu acho que a primeira reação é você acionar, né, acelerar a curva de juro, ou seja, abrir a curva, né, e o dólar é o primeiro ativo a responder esses processos. E o ruim dessa demora é que a gente vê, né, o dólar sobe e depois ele não volta para o patamar que ele estava, né? Você fica com a credibilidade arranhada. Né, e isso acaba atrapalhando, como a gente está acompanhando aí, toda essa discussão de o dólar sobe, aí você tem uma pressão inflacionária, aí você tem alta de combustível. Então, quando o governo perde ali o timing, né, o momento de conquistar ali essa credibilidade, é como se você só depois o leite derrama e você tenta dar uma enxugada ali, mas o estrago já está feito. Ou seja, na tua visão, esse dólar, ele provavelmente, mesmo com o anúncio desse corte de gastos que o governo fez, que foi importante, você tem já uma espécie de patamar de dólar que é difícil puxar agora para trás, né? Acho que são dois grandes movimentos que estão sendo precificados, como a gente fala no mercado. Eu acho que tem a desconfiança, e a desconfiança ela é algo que, conforme for aumentando, isso rebate sobre o câmbio imediatamente, o preço de tela vai reagir. E tem... preço de tela, adoro. Vou anotar essas falas, assim, nesses termos, né? Você falou dealers. Isso. Os dealers é a galera que fica ali nas mesas e tal. Os que recebem, né, que tem o acesso ao sistema do Banco Central para justamente... O BC ele não opera com outros agentes, ele só opera com instituições financeiras eleitas com algum critério, que são os dealers. É bonito. É bonito. Tá vendo? Eu não sou dealer, mas eu procuro acompanhá-los. E acho que o segundo movimento que é importante são, que eu havia dito que são essas questões dos sinais, é a forma com a comunicação do governo, né? Eu tenho percebido, e eu não sei se o Pedro vai concordar comigo, que a comunicação é muito de pega a notícia, joga para os leões, e ver o que vai sair dali, que as pessoas como vai reagir, como é que vai ser a comunicação isso com a mídia, para depois ele voltar a fazer o trabalho dele e aí sim vir com alguma política um pouco armada. Quando ele faz isso, ele só aumenta o nível de desconfiança e ansiedade do investidor, para quem está olhando a tela, para quem está no dia a dia. Então, eu acho que essas são combinações que fazem com que o dólar, indo para a sua pergunta, continue numa trajetória de alta. É difícil, evidentemente, falar qual é o nível, se é 5,77, 5,70, 5,50. Eu acho que eu procuro aqui sempre falar com os meus clientes, que ele é uma espécie de termômetro, né? E quanto mais alto ele tiver, mais vermelho é a cor, né? E, portanto, maior é a preocupação, né? O nível vai muito realmente do preço, vai muito de como está o dólar contra outras moedas no mundo, o comportamento dos bancos centrais, não apenas do nosso, mas do Fed e em outros bancos centrais do mundo também. E o pessoal sempre quer saber aonde colocar o dinheiro, né? Esses dois fazem live todo dia, a live do Rafi, né? Live do Pepa. Bolsa de valores, queria a visão de vocês. Já ouvi muito que ainda tem muito papel que está barato. O que você acha, Rafi? O que você recomenda para o pessoal que está aí acompanhando a gente? Eu fiz um exercício ontem para um cliente, um exercício muito legal e que me saltou os olhos, que tem um cliente comprado em uma grande varejista, e aí o exercício foi, vou procurar empresas de altíssima qualidade, previsibilidade, né, em termos de resultado, fluxo de caixa, ou seja, aquelas que, mesmo com todos esses solavancos e incertezas que a gente tem, a gente consiga ter um ambiente um pouquinho mais calmo. Então, são empresas geralmente de setores de utilidade pública, energia elétrica, que pagam bons dividendos, etc. Eu fiz uma composição dessas empresas em 4, 5 papéis, e, para minha surpresa, desde 2020, né, da mínima da pandemia até agora, essas companhias começaram a superar o índice Bovespa, né, e, evidentemente, as empresas varejistas que estão muito machucadas por conta da taxa de juros que segue elevada, né, e que parou a sua trajetória de queda.
Então, para responder a sua pergunta, eu pego esse estudo para dizer que eu acho que tem valor para ser capturado, sem sombra de dúvida. O investidor estrangeiro, mesmo que a gente tenha esses movimentos de câmbio, quando o câmbio acelera, ele vai procurar as oportunidades, principalmente para os múltiplos, e quando a gente vai olhar o índice Bovespa, o mercado brasileiro como um todo, existe um desconto ainda, na minha opinião, até maior do que outros mercados emergentes. A Bolsa, então, tem potencial de subir mais? Eu acredito que sim, né? A questão é se discutir a intensidade dessa alta. Ela vai de escadinha ou acelera, feito um rally, como foi o mais recente, né? No final de junho, até agora, quando a gente teve um solavanco de 118 mil pontos até quase os 130. Subiu bem, né? Subiu bastante, mas foi em recuperação, né? Que a gente chama de termo técnico de repique, né? Se caiu demais, ele exagerou muito para baixo, ele recupera. Então, assim, na verdade, é mais a gente procurar companhias que pagam bons dividendos e que conseguem atravessar bem esse movimento. Se você compor uma carteira nesses moldes, eu acho que você consegue atravessar bem, comparando com o índice Bovespa e com ganhos reais, né? Porque, afinal de contas, esses dividendos superam a Selic, então você acaba tendo também rendimentos superiores ao que a renda fixa estaria pagando. Sempre tem a dúvida, né? Se coloca dinheiro na Bolsa com um juro tão alto ainda no Brasil, o brasileiro ainda tem, não tem como nos Estados Unidos, né? Essa questão cultural, né, de investir em Bolsa e tal. Então é sempre bom ouvir quem entende, Pepa. Qual é a tua orientação? Veja, em relação, o principal risco que a gente tem doméstico é o risco fiscal. Né? É um risco elevado? É. Porque do jeito que está, a dívida tem uma trajetória que a gente chama de explosiva. Em algum momento isso vai requerer uma renegociação da dívida. Quando vai ser? Depois de 2030. É bom? É péssimo. É o fim do mundo? Não. Porque como a nossa despesa obrigatória é muito elevada e todo mundo reclama, despesa obrigatória elevada, um ano dando aumento de salário abaixo da inflação, reajustando o salário mínimo abaixo da inflação, acabou o déficit público, você vira superávit primário. Foi o que o Paulo Guedes fez. Ele não fez nenhuma revolução no Brasil, ele fez isso. Como a despesa obrigatória é muito alta, está na caneta do presidente, como o Bolsonaro gostava de dizer, a capacidade de transformar o déficit no superávit, assim. Então, eu acho que o que o mercado tem feito, o mercado tem colocado no Focus um déficit primário acima de 0,6 negativo, ou menor do que 0,6 negativo, agora está em 0,7, desde o ano passado. Ele nunca acreditou na lorota, desculpa falar assim, mas na lorota do arcabouço fiscal. Ninguém acreditou na meta de superávit primário que ele tinha contratado para esse ano. Ele tinha contratado. Ninguém acreditou. Então, eu acho que o risco fiscal, ele incomoda, ele ajuda a curva a ficar lá onde está hoje, com 13% no pré-fixado 10 anos, IPCA mais 6 e alguma coisa, ajuda. Mas fica sempre aquela coisa, olha, em 2026 a gente não sabe quem vai ser o presidente. O cara que sentar lá é um ano, ele resolve o problema fiscal sem esforço. Eu entendo isso que você está colocando, então, o que eu estava querendo dizer... A partir dessa visão que, se você olha de forma pragmática, não é o fim do mundo, o Brasil não vai quebrar agora e tal, é como se tivesse, então, pelo vamos trabalhar com essa realidade. Vamos trabalhar para o que existe, né? Dá para consertar, justamente porque é tudo despesa obrigatória, está na caneta do presidente definir quanto vai ser a despesa obrigatória do ano que vem. Mas o que você está dizendo é que a partir dessa visão pragmática, você tem, sim, oportunidades em Bolsa. Sim, então você já está com a taxa de juro, com o prêmio de risco muito elevado. E isso deprime muita coisa. Uma outra coisa que é importante, as commodities, nós nos acostumamos mal em 2021 e 2022. Foi um pico de preço de commodities, foi uma coisa absurda. Elas nunca atingiram um patamar desse. Petróleo, minério de ferro, platina, boi, soja, qualquer tipo de commodity subiu muito. E isso fez a Bolsa sumir baseada em commodities. Os setores que são baseados em economia que não seja de commodities ficaram com um comportamento bem suavizado. Tem setor está um pouquinho abaixo do que estava antes da pandemia. Então, estão setores que têm o potencial e a gente precisa observar. Varejo, isso, por exemplo? Então, assim, deixa eu caminhar só um pouquinho. Tirando o risco fiscal, como é que está a economia brasileira? Crescendo a 2%. Isso é ruim? Não. É ótimo. Para o nosso
perfil, para o perfil das empresas que estão na Bolsa, é bastante razoável. O que o mercado exige hoje é que a gente pare de pensar no Ibovespa. Seria importante que o investidor parasse de olhar para a Juliana e falar: Bolsa subiu 1%, caiu 1%, porque não é o que interessa mais. A Bolsa, nesse momento, é para caras como esse cara aqui. Os clientes chegarem e perguntarem: Rafa, o que eu posso fazer na Bolsa hoje? Eu vou comprar Ibovespa? O Rafa vai dizer: não, porque no Ibovespa tem Vale, tem Petro, tem Semin, tem 3R, tem Magazine Luiza. Significa uma média, é isso, significa, né? uma média e que é puxada por algumas empresas, né, que não estão com a bola agora. Não por um problema brasileiro só, mas por um problema internacional. A China está devagar, as commodities já estavam num pique muito alto. Está dizendo que é importante olhar agora o detalhe, então, isso, né? É deixar os seus investimentos na mão de profissional, porque o trabalho agora é o mais difícil. Sim. É pegar esse monte de empresa, fazer conta. Pô, será que essa empresa de energia equatorial vai dar esse resultado? Não vai? Você tem que começar Quais são suas dicas, Pepa? Dá aí não tenho dicas. Eu dependo de caras como ele. Aqui. Eu vou comprar o relatório. Vai comprar o relatório do Rafa para investir. O que eu tenho que fazer? Mas para os meus clientes lá, o que eu tenho procurado fazer é olhar uma carteira de investimentos como um todo, ver quais são as melhores opções de renda fixa. Já começa a ficar interessante comprar papel pré-fixado, começa a ficar interessante comprar papel indexado ao IPCA, coisa que há 2 meses atrás eu estava preocupado. Pessoal, isso é título do Tesouro Direto. Esse pessoal me pergunta: pode comprar título do Tesouro Direto? Então, tua orientação, nesse momento, sim. Tem título do Tesouro Direto, tem títulos privados com essa indexação que são muito bons, que têm um perfil de crédito muito bom. Tem empresas brasileiras muito boas, excelentes. Que o mercado de crédito hoje está pegando fogo. Tem empresas que não estão emitindo ações, mas estão emitindo dívida. Isso é uma oportunidade de investimento para cliente. E tem as ações, uma boa carteira de ações. Eu acho que o grande trabalho, desculpa, Rafa, eu vou terminar, o grande trabalho hoje do assessor de investimentos, do analista, do gestor, é entender os riscos que a gente tem pela frente, entender a cabeça do cliente, que risco que ele topa, que risco que ele não topa, e formar uma carteira bem equilibrada para enfrentar esse período, que tem muita oportunidade para fazer, tem muito prêmio. Rafa, fala de um pouco de renda fixa, que eu sei que tem muita gente que não gosta de investir em bolsa. Né? Então, dá um pouco seu panorama para o pessoal. O pessoal sempre me pergunta: CDB ainda vale a pena? Aquela questão que a gente Eles têm uma boa área de análise. Fala um pouquinho de renda fixa aí para os nossos telespectadores e ouvintes. Na Selic, que nos patamares onde estão, quando ele diz assim, o prêmio, a curva está premiada, né, significa que a gente está com taxas aí bem elevadas. Então, o título pré-fixado, que paga IPCA mais 6,5, vamos supor, 6 alguma coisa, é uma taxa que, historicamente, quando ele bate ali na tela, as pessoas, eu não preciso ter muito esforço, basta aplicar nesse título, e aí, evidentemente, eu vou ter um retorno, eu vou ter este retorno, né, compensando a inflação ao longo do tempo. Então, isso meio que tira um pouco a cabeça da racionalidade de você buscar um investimento e buscar. E aí, eu acho que o momento que a gente está, para um ambiente de renda fixa, ele é um ambiente que ele está extraindo muito dinheiro e, evidentemente, sugando muito dinheiro que, evidentemente, poderia vir para a economia real. E a grande maioria que está falando aqui de CDBs e principalmente CRI e CRA, né, que mudaram a legislação recentemente, então os investidores resolveram fazer o máximo de alocação possível para não sofrer, né, com as mudanças de regulação. Isso aí mudou, explica para a gente o que é o CRI e CRA. São emissões de empresas, né, que falou de títulos privados, que fazem, quer dizer, que assim, do ponto de vista do investidor, para ele comparar a solvência da empresa, a capacidade de pagar aquela dívida que ele está emitindo contra um do governo que é soberano e que tem a garantia que ele vai pagar. É a empresa emitindo a dívida para você financiar ela, né? Exatamente. Tipo um CDB mesmo. Né? A Vale emite... Ela não emite CDB porque ela não é banco, só banco emite CDB. Isso. Mas a Vale emite debênture. Debênture, exatamente. Emite nota comercial, que é outra coisa, várias modalidades, você pode comprar lá fora, você pode comprar aqui. Isso você compra só através de corretora ou banco grande o pessoal consegue comprar? Corretora, né? Isso. Mas eu queria pegar esse gancho, porque a gente começou aqui o início do programa falando das incertezas e um pouco de preocupação com o mal-estar no câmbio, etc. Mas pegar o gancho que
as emissões, as empresas quando estão emitindo, elas estão conseguindo fazer boas capitalizações, ou seja, quando ela emite, tem gente para comprar essa dívida, portanto, a empresa ela consegue fazer negócio e, evidentemente, alavancar os seus negócios. Na grande maioria de empresas que a gente considera de qualidade, estão bem capitalizadas, ou seja, tem dinheiro em caixa para poder investir, né? Nós estamos falando de uma economia que deve crescer da ordem de 2%, com desemprego baixo, tendo um programa de transferência de renda muito forte que impulsiona o consumo. Então, eu queria mudar um pouco a percepção de que o que o mercado faz é sempre olhar um pouco mais lá na frente. Mas olhando um horizonte um pouco mais curto, as notícias elas são boas. E, portanto, eu não acho que é cenário de fim de mundo. Eu acho que do nosso trabalho ali é trazer uma realidade, se alinhar com o nosso cliente, a perspectiva dele, porque evidentemente se ele quer usar esse dinheiro para o final do ano ou para o final do ano que vem, 2025, são análises bem diferentes. E aí os stock picking, né, que é exatamente procurar companhias que estejam com perfil aderente e combinar isso com renda fixa, que o importante da renda fixa é você aplicar e deixar esse dinheiro, né, rendendo, você não pode mexer ele ao longo do tempo, né? Poucas emissões têm mercado secundário, que a gente fala que você consegue sair antes do vencimento. Então, esse tipo de alocação hoje é o que está fazendo necessário. A gente passa por um ambiente, hoje, do ponto de vista de investidor, que a gente tem N possibilidades de investimento, seja para um ambiente de renda fixa porque a taxa está elevada, seja para um ambiente de renda variável porque o desconto ficou maior, né, essa aplicação, e mais ainda, a internacionalização que está chegando na vida de todos nós. Está cada vez mais fácil você hoje, seja via nosso mercado aqui, a B3, você comprar empresas americanas, né, via BDRs, ou aplicar o dinheiro lá fora e se beneficiar com esse diferencial de câmbio. Ou seja, não é um fim de mundo, é uma questão de muito trabalho. Assim. A gente não está naquele bull market que a gente brinca, né, que até tijolo voa. Não, eu acho que é um momento que a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade e procurar o portfólio ideal. Gente, o mercado, eu brinco que não tem coração, porque é pragmático, né? Eu que cubro ali mais macroeconomia, eu sempre fico ressentida, porque a gente sempre pode avançar muito mais, pode crescer muito mais, gerar PIB maior, menos informalidade, enfim, melhor educação, né? Estou olhando ali no macro e a gente sempre se ressente que a gente está sempre acostumado a ficar ali, né, naquele país de renda média, de estar ali naquele rame-rame, mas voo de galinha. Naquele voo de galinha, a gente tem que, infelizmente, né, entender o investimento a partir da realidade que se impõe. A gente está no finalzinho do programa. Pepa, Trump ou Kamala, melhor para o Brasil? Eu acho que para o planeta, Kamala. Sem dúvida nenhuma. O Trump é um risco enorme para o mundo, para a democracia ocidental, e vai ser um problema se ele ganhar, na minha opinião. Então, a Kamala, para mim, é melhor. E economicamente falam que essa pauta protecionista também pode ser pior, né? Olha, economicamente eu acho que nós chegamos em algum momento da economia global em que há muitas divergências em termos de dinâmicas, né, nos países desenvolvidos e nos emergentes. E eu não tenho claro qual vai ser a postura da Câmara nesse caso. No caso do Trump, evidentemente, ele impõe uma ruptura naquilo que a gente vem construindo o mundo vem construindo desde os anos 70, que é a globalização. Ele é um momento diferente para a globalização e os resultados disso, a gente tem que trabalhar com sistemas de meteorologia, né? É difícil de saber, é uma matriz de resultados muito complexas, então, então eu acho que a tendência é ter um viés para crescimento menor com o Trump e inflação maior. A gente tem um desafio dos Estados Unidos que essa dívida muito alta, né, Rafa, e essa dificuldade que eles estão tendo agora de puxar a inflação para baixo, mas pelo menos no curto prazo, semana que vem tem decisão de juros. Você acha que já pode começar a ter uma sinalização mais clara que os juros vão começar a cair nos Estados Unidos? O quanto que isso pode ajudar a baixar o nosso juro aqui no Brasil? Olha, pelos dados de inflação, tanto CPI e PCI, né, que são os dois dados que o Banco Central acompanha super de pertinho, tá mais evidente que o corte de juros vai acontecer, né? Houve uma incerteza muito grande no início do ano, né? Na virada do ano achavam que iam cortar 6 vezes.
Aí, quando saíram os dados de inflação, teve uma preocupação, não, agora vai cortar uma vez só e vai ser em dezembro, né? E agora está o mercado de novo se ajustando e com os últimos dados, a curva que a gente chama, né, que ela está precificada com mais de 90% de chance para que seja cortada agora em setembro. Então, como o Banco Central ele está muito preocupado na sua credibilidade e na comunicação, que a comunicação, na minha opinião, ele faz muito bem, então eu acho que ele deve sinalizar sim, ou começar a dar uns alertas que deve ser setembro. Evidentemente, ele vai continuar com a mesma decisão de dizer, olha, estamos dependentes dos dados de inflação para fazer a nossa política monetária e fazer a flexibilização. Uma vez que o juro começa a cair, a dinâmica de fluxo muda completamente, porque a gente tem aí, olhando na história do tempo, incluindo pandemia e a crise de 2008, nós estamos de 19 anos de dólar muito forte, por uns estímulos monetários muito fortes, e um dinheiro saindo do resto do mundo, indo para os Estados Unidos, né? Acho que esse ciclo está próximo do fim, até pelas incertezas geopolíticas que a gente tem e do novo presidente, esse ciclo. Então, uma vez que esse dólar começa a sair dos Estados Unidos e ir por conta do endividamento, entre outras questões, e ir para os mercados emergentes, ele pode ajudar a acomodar um pouquinho mais o nosso câmbio aqui e ajudar na trajetória de queda da nossa taxa de juros. Entretanto, não é apenas isso, né? A gente tem que fazer o nosso dever de casa, que se a gente fizer bem o nosso dever de casa, a gente recebe melhor esse fluxo, que não é o que está acontecendo agora. Pois é. Bom, o nosso programa chega ao fim. Agradeço a participação aqui do Rafael Figueiredo, CEO da Eleven, e do Pedro Paulo Silveira, sócio da A3S Investimentos. Prazer falar com vocês. Obrigada por compartilhar conhecimentos aí de mercado valiosos com o nosso público. A gente se vê em breve. Obrigada. Com certeza. Sempre um prazer. Obrigado. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM.